Bom, então na aula de hoje, né, nós vamos começar a falar, está aí na página 216 do módulo 2, nós vamos começar a falar sobre a tabela periódica. Então, a tabela periódica atual. E nós vamos ver como que essa tabela periódica foi construída, né, como que ela foi construída e como que ela é trabalhada, como que ela é utilizada. Tá? Tendo em vista que os cientistas, ao longo dos anos, eles descobriram que os elementos químicos, eles cada um possuem características diferentes. Tá? E nessas características, eles conseguiram agrupar esses elementos químicos. Então, como que foi feito? Tá? A tabela periódica ela mudou várias vezes ao longo dos anos. Então, eles fizeram um cartãozinho, fizeram os cartões, e nesses cartões, eles foram encaixando um cartão no outro. E foram vendo as características da tabela periódica. Então, vamos ver aí na página 219 como ficou a tabela periódica. Então, professor, Oi. o Gabriel está pedindo para entrar. Tá, vou autorizar aqui. Então, na tabela periódica, tá? Nós temos aí a tabela periódica, ela vai ser dividida em famílias, tá? Por períodos. Então, ela é organizada desse jeito, não de forma aleatória. Ela tem esse desenho, tem esse formato aí, porque ela tem um porquê dela estar assim. Senão, ela poderia simplesmente formar um quadrado. Eles poderiam formar um quadrado. Mas se você for olhar a linha, tá? As linhas da tabela periódica, se for olhar as linhas, você tem aqui a tabela periódica organizada em quantidade de número atômico. Então, ó, número atômico do hidrogênio é 1, né? Então, o número atômico do hidrogênio é 1. E do outro lado, na mesma linha, o número atômico do hélio é 2. O número atômico do hélio é 2. Que é 4 é o número de massa. O número de massa que é o 4. Se você vir essa linha de baixo, você vai ver que segue a ordem. Temos aqui o lítio, o berílio, né? 3, 4, aí passa lá para o outro lado, boro, carbono. Então, você vê que ele tem uma ordem, né? Seguindo a linha. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Eles seguem uma linha, justamente para que os elementos, eles são organizados em linha, tá? Em linha, que são chamados de períodos, tá? De acordo com o número atômico. Em contrapartida, em colunas, que são chamados de famílias, eles são organizados de acordo com a quantidade de elétrons na sua última camada. Então, depois a gente vai aprender distribuição eletrônica, né? A gente viu aquela divisão em camadas, né? Cada camada tem uma quantidade de elétrons, e a gente vai ver depois distribuição eletrônica, e vocês vão ver que nessa tabela aí de vocês não tem, mas tem outras tabelas, deixa eu ver se mais para frente aqui tem. Não. Mas tem outras tabelas periódicas em que tem a distribuição eletrônica.
E na distribuição eletrônica que tem na tabela periódica, se você for ver, aqui, o grupo da família 1A, tá? Eles possuem, todos eles vão possuir um único elétron na última camada. Já aqui, vão possuir dois. Esses aqui, tá? Que aqui nós temos 3, 4, 5, 6, 7, e vai seguindo adiante. Antigamente, isso aqui, em algumas tabelas periódicas que vocês vão encontrar, isso daqui sendo classificado como família B. Então, aqui, 1A, 2A, aí vamos colocar aqui, tem outras tabelas que vai vir, 1B, 2B, 3. Por quê? Porque esses que estão aqui, eles não seguem essa regra de ter um único, de ter essa quantidade de elétrons na última camada. Então, quais que tem? São esses daqui, ó, são família 1A, vai ter um elétron na última camada. Família 2A, 2 elétrons. A família aqui seria 3A, mas aqui está 13. Vai ter 3 elétrons. 4, 5, 6, 7 e 8. Então, não sei se vocês lembram, mas quando eu falei lá sobre a distribuição das camadas, eu falei que a gente ia ver mais para frente, uma coisa chamada de regra do terço, que a gente vai ver mais a fundo, mais à frente. Mas na segunda regra do terço, os átomos tendem a ter 8 elétrons na sua última camada para ficar estável, igual aos gases nobres. Então, os gases nobres são os únicos que possuem esses 8 elétrons na sua última camada. Tá? Então, os gases nobres eles vão possuir 8 elétrons na última camada. Esses daqui vão ter uma quantidade meio variável. E esses dois laranjas aqui são elementos que são chamados de elementos de transição. Tá? Eles são agrupados, esses dois laranjas aqui, eles são agrupados aqui embaixo. E vocês podem ver que aqui, ó, do 56 pulou para o 72. Porque do 57 ao 71 são esses daqui. Que foram descobertos depois da tabela periódica feita. Que possuem características diferentes. É igual aqui embaixo, pula do 88 para o 104. Então, esse pulo, ele está aqui embaixo, essa coluna daqui de baixo. Tá? E aqui na tabela periódica, ela é colorida, tá? Não é porque... Como é que se diz? Não é porque está colorida só para ficar bonitinho. Ela é colorida justamente para diferenciar o tipo de elemento que tem aqui na tabela periódica. Então, esses elementos em amarelo, está aí escrito aí embaixo, eles são os metais. Tá? Em amarelo são os metais. Em rosa, eles são os não metais ou ametais. A em negação. Né? Então, são os não metais ou ametais. O azul são os gases nobres. Os que estão em cinza aqui embaixo, a classificação deles ainda é desconhecida. Ah, professor, e esse branco? Esse branco é o hidrogênio. O hidrogênio é um átomo que possui características próprias. Então, por isso que ele é o único átomo desse grupo, que é o hidrogênio. Ele possui características próprias. E o laranja aqui, marrom, bege, sei lá, ele tem, são chamados de metais, são metais chamados de metais de transição. Ah, por que isso vai ter alguma importância? Tem. E quando a gente for ver lá em ligação química, a gente vai ver que na ligação química é sempre entre um metal e um ametal. Tá? Ou nós vamos ter ligações metálicas entre metal e metal, ou ligação covalente entre ametais. Então, é importante você saber essa classificação colorida da tabela periódica. Dúvidas até aqui?
Então diga. Oi? Não entendeu qual a parte? Você não entendeu? Sim, com certeza. Então vamos lá. Então, repetindo novamente. Até bom o pessoal que está em casa, né? Preste atenção novamente. Bom, então, aqui, as linhas. Vou pegar o outro que é maior. As linhas da tabela periódica, elas vão representar os períodos, tá? As linhas da tabela periódica vão representar os períodos, ou seja, vão representar, tá? Estão ligados, estão relacionadas, os elementos químicos da tabela periódica estão organizados em períodos de acordo com o número atômico. Tá? Entenderam isso aí? Então, de acordo com o número atômico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Então, entenderam até aí? Não. Então, vamos lá. Vou repetir isso. Aqui, ó. Em períodos, as linhas são chamadas de períodos. E as colunas são chamadas de grupos, tá? Então, em períodos, nessa primeira linha aqui, as linhas elas foram organizadas de acordo com o número atômico. Então, você está vendo aí dentro do quadradinho que tem dois números, está lá em cima? Aham. Então, o maior número é o número de massa, correto? E o menor número é o número atômico. E por um acaso, nessa tabela periódica, os números atômicos estão em cima, dentro do quadrado, tá? Não é o em cima da tabela periódica. Então, dentro do quadradinho, tem um número atômico. Deixa eu ver. Então, aqui dentro do quadradinho, tá? Tem um número atômico em cima, um número de baixo em baixo, o símbolo e o nome do elemento. Em cima da linha. Então, o número atômico nesta tabela periódica é o que está em cima da letra. Correto? Então, se você for na mesma linha, você vai vendo que é sequencial. A tabela periódica foi feita de forma sequencial. Então, aqui em cima está número 1 e lá na outra ponta, número 2, que é a mesma linha. Essa vai ser a matéria do simulado, prof? Não. Então, número 1 e número 2. Embaixo nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Tá? Elas vão se organizando de acordo com a linha. Tá? Para o pessoal que está em casa, que perguntou, a matéria do simulado é a mesma matéria do teste. Então, continuando. Então, vocês vão ver, tá? O pessoal em casa conseguiu entender isso? O que são os períodos? Então, Os períodos são as linhas. as linhas que estão nas orientais, na horizontal, elas são chamadas de períodos e são classificadas na ordem do número atômico. Certo? Isso. Isso. E os grupos, né, são classificados pelo número de Fala. massa. Não, calma. Período. Esquece o grupo por enquanto. Tá. Períodos estão classificados pelo número atômico. Tá? O período. As linhas estão classificadas pelo número atômico. Os grupos ou famílias, nós poderemos classificar eles, tá, de acordo com a distribuição eletrônica.
Então, cada coluna dessa daqui, ela foi classificada de acordo com a distribuição eletrônica dos átomos. Então, nessa primeira coluna aqui, que é o grupo 1, tá? No grupo 1, todos os átomos do grupo 1 na distribuição eletrônica possuem um elétron na última camada. Todos do grupo 1. No grupo 2, todos do grupo 2, eles possuem 2 elétrons na última camada. Entendeu essa queixa? Entenderam? Então, no grupo 1, todos possuem um único elétron na última camada. No grupo 2, 2 elétrons. O grupo 3, que segue essa regra, é esse da ponta aqui. Por isso que a tabela ficou mais alta aqui. Tá? Então, o 13 seria o grupo 3, grupo 4. Então, antigamente, tá? Você tinha tabelas, deixa eu ver se tem alguma aqui no livro, acredito que não, mas vocês podem encontrar essa tabela, de repente, se alguém tiver uma tabela que comprou, vai ver que as tabelas, antigamente, elas eram chamadas de grupos, as colunas eram chamadas de grupos ou famílias, tá? São grupos ou famílias. Então, esses aqui, ó, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, era chamada de família A. E esses daqui, então, era a família 1A, 2A, 1B, 2B, 3B, tá? Eles agora, para facilitar, eles foram lá e colocaram de 1 a 18 direto. Tá? Mas é que segue essa regra de quantidade de elétrons na última camada são os átomos que estão na 1, na 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Esses daqui não seguem essa regra. Mas, tá? Isso não influencia muito no que a gente vai fazer. Então, tem muita tabela periódica. O Luiz está com uma tabela ali diferente. Deixa eu ver se a tua está do jeito que eu falei. Viu? Ó. Então, a dele aqui, ele tem as duas classificações. Está conseguindo ver de casa? Conseguindo ver? Que tem a classificação 1A. Sim, sim. Então, algumas tabelas elas têm essa classificação. E nessa tabela dele aqui, aparece, ó, vou chegar mais perto para vocês verem. Porque toda hora chega... Vou ver aqui, se dá para ver. Vocês estão conseguindo ver, tá? O foco não está legal. Não, tá dando para ver sim. Tá dando pra ver, prof. Tá, vocês estão conseguindo ver que tem umas numerações em pé do lado? Tem uns números em pé do lado do símbolo? Aham. De cada quadrado? Então, essa numeração em pé é que é a distribuição eletrônica. Tem do lado. Então, essa distribuição eletrônica, tá vendo aqui? Essa distribuição eletrônica, né, que é o que está relacionado, se você for ver cada coluna tem essa quantidade de elétrons na última camada. Então, essa tabela aqui é uma tabela que ela vem com todos os modelos, que normalmente você compra, às vezes, em uma papelaria e tudo mais, porque ela serve para você estudar. Isso aqui tem várias coisas, tem um monte de coisa que a gente vai ver ainda para frente, tá? Então, em grupos, ela está classificada assim, beleza? Bom, aqui, esses dois laranjinhas aqui são elementos químicos que foram descobertos depois, e são chamados de elementos de transição.
Então, se você observar... Oi? São elementos que eles não se encaixariam aqui dentro da tabela, entendeu? As características deles são diferentes dos outros, então eles não se encaixam. Como eles surgiram depois, eles teriam que desfazer toda a tabela periódica, então se colocou separado, tá? Então, basicamente, acredito que sim. Porque senão teria que ser refeito tudo. Então, gente, se vocês olharem, o que vai acontecer? Aqui nessa parte amarela, esses átomos que estão em amarelo são chamados de metais. Tá? Os que estão em amarelo são chamados de metais. Os que estão em rosa são chamados de ametais. Os que estão em azul são chamados de gases nobres. Beleza? Esses aqui, esqueci agora. Olha aí. Esses cinzas aqui, tá, são os que estão com classificação desconhecida. Deu branco agora aqui. Classificação desconhecida. O hidrogênio é o único que está em branco porque o hidrogênio possui características próprias. Beleza? O hidrogênio é o único que possui características próprias. E o laranja são os metais de transição. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão tentar fazer o exercício da página 225 e 226. Vocês vão tentar fazer esses dois exercícios aí. Pessoal em casa também, 225 e 226. Beleza? E depois, dando tempo no final da aula, quem está com os testes aí? Deixa eu parar ali.